Então, galera, agora a gente vai falar do equipamento, o controlador de acesso facial da Control ID, né? Primeiramente, esse equipamento, para ser compatível com o sistema EVO, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você vai precisar de uma webcam. Aconselhamos o modelo C925E da Logitech, tá? Pois possui foco automático e tem alta resolução. Outra questão que também é necessário é adquirir uma licença de cadastro adicional no valor de R$100, uma taxa única, tá? Essa licença, por que você precisa, né, adquirir? Porque essa licença te dá o direito de fazer o cadastro dos faciais dentro do banco de dados do sistema EVO. Por que isso é importante? É importante porque, caso aconteça algum problema com o seu equipamento facial, controlador facial, você vai ter um backup de todas as faces dos seus alunos no sistema EVO, podendo ser reenviado para o seu equipamento facial em caso de perda das faces na memória do equipamento. Importante também dizer que, caso você possua mais de uma unidade, essa integração ela é perfeita porque você consegue fazer a migração dos dados faciais entre unidades, sem precisar cadastrar em cada unidade nova a facial do seu aluno, facilitando ali e dando mais comodidade no acesso para o seu aluno. Se você for parar para ver, é um valor R$100 pago uma única vez, irrisório, para ter esses benefícios, né? Não me preocupar se o aparelho vai queimar, se a memória dele vai dar problema, e principalmente se eu tiver mais de uma unidade, nem passar pela minha cabeça cadastrar 2, 3 vezes em vários aparelhos, né? Eu cadastro uma vez só e ele automaticamente faz o envio para os aparelhos que tiverem na minha rede. Exato, Alex. Então, assim, só salientando, esse cadastro é único, né? Essa licença de facial também é única, porém é por unidade, né? Uhum. É para dar acesso ao cadastro por unidade. Esse equipamento de controle de acesso facial da Control ID, ele é feito a comunicação TCP/IP, que é pela rede, né? Cabo de rede. Ele tem os modelos ali com 3.000 faces, 10.000 faces, podendo até chegar em 15.000 faces, né? Aí você pode consultar com o revendedor ali, porque tem uma questão de licença que eles fazem uma comercialização diferente, né? É muito importante isso que o Rafael acabou de falar, porque ele fala de uma capacidade que são os modelos vendidos da Control ID, que é 3.000 faces. Então eu preciso me atentar muito a esse ponto, porque é uma capacidade ali que não é difícil de se conseguir de alunos, né? E quando Exato. você vem para o sistema como o Revo, você vai perceber que em um ano e meio, você vai dobrar, triplicar a quantidade de alunos. Então é muito importante a gente pensar não só no hoje, né? Mas aonde eu quero atingir, qual a quantidade de alunos que eu quero chegar. Então, pensando no futuro, será que 3.000 é muito, é pouco? Ou eu já vou para 10.000, já vou para 15.000, né, Rafa? Porque Exato. essa quantidade realmente pode ser o limitador para utilizar esse aparelho facial. Exatamente, Alex. Tirando essa conexão TCP/IP, ele também possui uma SecBox que possibilita você conectar ele diretamente na placa lógica de liberação da catraca, né? Esse procedimento poderá ser feito pelo seu técnico no momento da instalação do equipamento, ou você poderá solicitar um dos nossos serviços, que seria a videochamada de suporte, né? Que a gente consegue fazer ali numa hora ali de videochamada e poder te ensinar como que faz essa conexão via SecBox na sua catraca, né? Que a gente está oferecendo. Então, Rafa, só para explicar um pouquinho melhor, existem duas formas de comunicar, né? Eu tenho a comunicação do aparelho e eu tenho a comunicação da câmera, né? Da catraca, desculpa, ou eu conectando direto na SecBox, né? A gente recomenda o uso direto na SecBox, né? Porque você Exato. utiliza uma catraca como se fosse burra, né, que a gente chama, e ela usa uma comunicação só. Ela não mantém, por exemplo, se você tiver uma top data, por exemplo, você vai ter que ter um cabo de rede para top data e um cabo de rede para Control ID. São duas comunicações. Então, se oscila a catraca, você já basicamente vai reconhecer o aluno, mas ela não vai funcionar. E utilizando direto na SecBox, direto no contato seco que a gente chama, você tem uma comunicação só. É muito melhor a manutenção disso, né? Exato, exatamente. E principalmente a questão de
comodidade, né? Você fazendo essa conexão via Secbox, no caso da Control ID, você consegue conectar mais de um equipamento facial no mesmo controle de acesso, ou seja, você, né, consegue conectar múltiplos equipamentos no mesmo computador, desde que esteja na mesma rede, na mesma unidade. Claro, importante salientar aí os pré-requisitos para os computadores, né, Alex? Sim. Hoje a gente está trabalhando com um mínimo de ter um processador, um Core i5 de 12ª geração com 8 GB de memória RAM. A gente sabe que hoje o Windows mesmo já consome muita memória, o Chrome, né, que é o navegador mais usado, consome também muita memória. Então, principalmente, se vocês estão usando o computador, a recepcionista precisa acessar o Evo, precisa vender, precisa abrir mais abas, precisa usar mais requisitos do computador, a gente pede um requisito um pouco maior. É óbvio, né, que ela vai funcionar em uma máquina um pouco inferior? Vai. Só que você pode sofrer ali gargalos, você pode sofrer lentidões em usar o nosso facial. Então, por isso que a gente indica um Core i5 de 12ª com no mínimo 8 GB de memória RAM. É isso. Obrigado.